Então, pessoal, a gente vai dar início à nossa aula agora de matemática, tá? A gente acabou de fazer a aula de física. Só que agora na aula de matemática o que a gente vai ver é o seguinte, nós vamos ver a divisão de polinômios, tá? E o caso especial, que é quando você divide o polinômio por uma expressão de x menos um número, tá? Ou x mais algum número. Esse menos aí é padrão, mas nada impede de você usar nada impede, né, de a gente utilizar o mais no lugar do menos, tá? Deixa eu pegar aqui, a nossa ideia agora é efetuar divisões de polinômio. Basicamente, no estudo da divisão de polinômio, a gente tem o seguinte, na verdade, de números, vamos começar com números. Por exemplo, quando eu faço a divisão, vou pegar aqui 9, vamos dividir por 4, por exemplo. 9 dividido para 4, pessoal, vai dar 2. 2 vezes 4 vai dar 8 e vai sobrar 1, tá? Esse carinha aqui, ó, o 9, nós chamamos ele de dividendo, como vocês podem ver aqui. O 4 nós vamos chamar de divisor, né? A posição onde está o 4 é o divisor. A posição onde está o 2 é o quociente. E a posição onde está o 1 é o resto, tá? Nós vamos ter esses 4 elementos. Dividendo, divisor, quociente e o resto, tá? Então, a gente tem essas 4 posições aqui referentes à divisão. A partir disso, a gente pode, por exemplo, concluir que o 9, nesse conceito aqui de números, o 9 é a mesma coisa aqui. 4 vezes 2 mais 1. Tá? Ou seja, se você multiplicar e somar, vai dar 9, né? 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Ou seja, nós temos que o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá? Então, essa é a forma clássica como nós fazemos a divisão. Quem não sabe aí, né, gente? Já tá velho, já vamos tá aprendendo aí, tá bom? Queria solicitar a Vitória, ao Arthur. O Arthur não, porque o Arthur já conversou, né? Maísa e Julião. Ligar vossas câmeras, por gentileza. Maísa, tem alguma coisa na frente da sua câmera. Eu não sei se, tipo, ela tá com defeito ou se, tipo, tem algum trem aí na frente dela. Ela tá com defeito, né? Ah, tá. iPhone com defeito, meu Deus do céu, então não tá acabando. Eu tô pelo notebook. Ah, entendi. Ó, gente, então, vamos lá. Ó o stream de Minecraft aí, Juliano. Olha só, pessoal. Então aqui, ó, nós temos o formato clássico tanto para números como mostrei para vocês, e esse formato de divisão vai funcionar também com polinômios. Ou seja, nós vamos dividir um polinômio p de x por, né, um outro polinômio. A gente vai fazer um exemplo agora, antes da gente ir para os exercícios. Eu quero fazer um exemplo com vocês, bem simples, tá? Deixa eu... Isso aqui. Então, imagina o seguinte, imagina que eu quero dividir o polinômio do 2x², tá? Mais 3x. Eu não sei quanto é que vai dar isso que eu estou inventando agora, tá? Menos 1. E eu vou dividir pelo polinômio x mais 3, tá? Daqui eu estou inventando agora, então, se vai ter solução bonitinha ou não, não vai importar. A ideia é a gente aprender como que divide. Na divisão clássica, usando o parâmetro de Chaves, a gente pega esse carinha aqui divide por x, tá? Então, 2x² dividido para x, ó, o 2 você vai só repetir, porque aqui é como se fosse um x, então 2 dividido para 1 dá 2. x² dividido para x dá x, né? Porque x², quando você divide para x, você repete a base e subtrai os expoentes, então vai ficar simplesmente x. E aí você para por aí. O processo agora vai ser igual o dos números. Você vai pegar o resultado aqui e vai multiplicar pelo dividendo, tá? Pelo divisor. 2x vezes x, 2x². 2x vezes 3 vai dar 6x. Simples assim. Aí agora, tá? Ué, vocês trocaram de lugar, Alvi e Marcelo. Agora a gente vai usar... Vamos só subtrair. Ó, 2x² menos x², cancela. 3x menos 6x vai dar menos 3x. E aí a gente baixa o 1.
Ó, 3x menos 3x dividido para x vai ficar menos 3. 3 vezes x, tá? Menos 3 vezes x dá menos 3. X. Menos 3 vezes 3 positivo vai dar menos 9. Aí agora a gente vai subtrair isso aqui. Menos 3x menos 3x vai dar 0, né? Porque vai ficar mais 3x. Menos 1, menos 9. Menos 1 mais 9. Então o resultado é 8, tá? Observe que, como não tem letra, não tem como dividirmos mais esse polinômio. Então, esse aqui, gente, ó, é o nosso quociente, ou seja, o resultado da divisão. E esse carinha aqui é o resto, tá? Esse aqui é o que sobra da divisão. Então, nós temos aqui quociente e resto, efetuando a divisão clássica, tá? Alguma dúvida? Não, né? Parece que o Marcelo está quase sumindo aí da tela. Bom, então é esse aqui mesmo. Ó. A gente vai efetuar a divisão normalmente com letras e números. A gente viu, estudou isso aqui ano passado, então eu só estou refrescando a memória de vocês. Não é algo novo que a gente está vendo agora, é algo que a gente já tem feito aí há bastante tempo. Voltando aqui para o PDF, a gente tem uma observação aqui que é interessante. Ó. Se o resto for igual a zero, pessoal, isso significa dizer, tá, que a divisão ela vai ser exata quando o resto é igual a zero. Então, divisão exata é quando o resto dá igual a zero. E aí ele diz o seguinte, ó, o resto ele precisa ter o grau menor do que o divisor. Ou seja, quando estiver dividindo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o divisor nessa divisão aqui, ó, esse carinha aqui, ó, o x ao quadrado, o resto ele precisa ser menor do que x quadrado. Ele não pode ser x quadrado, por exemplo. Se for x quadrado é porque ainda dá para dividir, tá? A gente vai fazer daqui a pouco aqui o cálculo e eu mostro com mais detalhes para vocês. Nós vamos ter o teorema do resto, que a gente viu também no passado. O que diz o teorema do resto? Quando eu pego o caso especial de x menos alfa, de x menos um número, x mais um número, tá? Nessa divisão, o resto, tá? Ele é calculado simplesmente aplicando o alfa dentro do nosso polinômio. A gente vai ver isso no exemplo também. E aí nós temos o dispositivo simples de simplificação, tá? Para o cálculo da divisão do polinômio. Quando que eu posso usar esse dispositivo aqui, que a gente vai estar vendo como que usa ele aqui embaixo? O dispositivo de Briot-Ruffini é quando eu tenho uma divisão de x menos alfa ou x mais alfa, tá? A gente também viu ano passado e a gente vai estar aplicando agora nos exercícios que vocês estão vendo aí. Deixa eu mostrar aqui no Paint, né? No Paint, no Plinter. Deixa eu pegar aqui, abrir um novo. E vamos lá, tá resolvendo os exercícios da aula de hoje, tá? Peço que vocês parem de estar com cara de bobo aí na tela, tá? Se concentrem aí. Deixa a cara de bobão para depois. Olha só. Então, a primeira questão, letra A. Eu vou copiar só a primeira, depois eu copio a B. Deixa eu ver aqui. Então, essa aqui é a letra A, tá? Eu já vou copiar a letra B que a gente vai resolver um embaixo do outro. Então, questão letra A e B. Pronto. Vamos lá para a resolução. A resolução diz o seguinte, pede o seguinte, ó. Obtenha o resto, tá? Nessa identidade aqui. A gente tem que saber quanto que vale aqui o resto dessa divisão. Basicamente, para a gente obter o resto dessa divisão, a gente vai ter uma equiparidade, não sei se existe a palavra, mas nós vamos ter aqui uma igualdade entre os polinômios e a gente vai cancelar tudo que tiver de cancelar e ver o que sobra. Até porque o nome resto já induz para a gente que nós vamos verificar o que sobra nesse caso aí, tá bom? Peço que o pessoal que está viajando na maionese aí, volte para a terra, tá? Volte aqui para a aula. Vocês brincam de estar pelo mundo aí, tá bom? Eu sei que vocês não se falam depois das aulas e aproveitam as aulas para ficarem na brincadeira aí
trocando ideias aí, tá? Expulsar vocês da aula aqui, eu quero ver vocês. Ó, vocês verem. Então vamos para cá. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar esse pedaço aqui, nós vamos multiplicar, que é o que a gente sabe da divisão do polinômio aqui, e nós vamos comparar com esse daqui, ó. Na comparação, a gente vai poder cortar alguns valores. Os valores que a gente vai cortar, a gente vai obter, então, o que sobrar, na verdade, vai ser o resto. Em outras palavras, a gente vai resolver essa continha aqui, ó. Eu vou colocar esse lado direito na frente e o lado esquerdo depois, só para vocês verem. Então, vai ficar assim, ó. Letra A. Então, nós vamos organizá-lo da seguinte maneira. X². Deixa eu pegar um pincel mais fino aqui, que está muito grosso. Vamos lá. Letra A. Temos x² mais x menos 2, que multiplica x² menos x menos 6. Mais o resto. Eu vou chamar o resto só de R aqui, só para diminuir aqui a minha escrita, tá? Mas pode ser R de x, eu só vou escrever resto para ficar mais fácil para mim, tá? Para economizar um pouco de clique do mouse. Então, aqui eu já distribuí os valores, tá? Eu só reescrevi o que está aqui em cima, colocando o lado direito no esquerdo e o esquerdo no lado direito, tá? Invertendo aqui esses valores. Lembrando que aqui é x², tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos efetuar a distributiva, tá? Vamos fazer aqui a distributiva com todos os valorezinhos aqui, tá bom? Então, a distributiva aqui com esses três primeiros, ó, x² vezes x², x², x² vezes x dá menos x², x² vezes menos 6 vai dar menos 6x². Agora nós vamos distribuir esse carinha aqui, ó, x com todo mundo, então x vezes x² vai dar x², x vezes x vai dar x², e x vezes 6 vai dar 6x. E para finalizar, nós vamos distribuir o 2, né, o menos 2. Menos 2 vezes x² dá menos 2x², menos 2 vezes menos x vai dar mais 2x, e menos 2 mais 12, menos 6 vai dar mais 12. Igual a zero, igual a zero não, mais o resto, igual a todo esse polinômio aqui. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar o resto desse lado e vamos passar todo mundo para o lado de lá. Deixa eu reescrever aqui, ó. Vou reescrever primeiro esse polinômio aqui. x² menos 9x² menos 4x mais 12. E vamos passar para o outro lado todo esse polinômio aqui, ó. Na verdade, eu poderia até ter simplificado primeiro isso aqui, né? Feito o cálculo primeiro. Mas como eu não fiz, eu vou só passar para o outro lado, depois a gente simplifica. Vai ficar menos x², mais x², menos, vai passar mais. Observe que eu estou mudando o sinal de todo mundo que está passando para o outro lado, tá? Isso porque é necessário trocar o sinal de todo mundo. Quem é positivo passa negativo, quem é negativo passa positivo. Observem bastante o que eu estou fazendo aqui, porque caso eu faça algum sinal errado, vocês podem me ajudar aí para não errar, tá? Então, só verificar aqui, ó, menos, mais, menos, mais, menos, menos, menos. Então, está certo. Então, agora nós vamos fazer o cálculo aqui, para simplificar. Veja que o x² cancela com o x², o 12 vai cancelar com esse menos 12, tá? E aí vai sobrar x², ó. Esse x² corta com esse x², x². Nós temos menos 9, mais 6 vai dar menos 3, menos 3 mais 1 dá menos 2, menos 2 mais 2, 0. Ou seja, esses x² vão se cancelar e vai sobrar o x. Menos 4x mais 6x vai dar 2x, 2x menos 2x dá 0, então isso vai cancelar também.
E o resto aqui, nesse caso, vai ser zero, tá? Então, significa dizer que o resto é zero, tá? Então, é um polinômio nulo. Polinômio nulo, gente, função nula é a função igual a zero, tá? Então, a gente tem que ele é o polinômio nulo, tá certo? Isso significa dizer que essa é uma divisão exata, pessoal, porque a gente tem, então, um polinômio dando zero como resultado. Para o item B, como vocês podem ver aqui, eu vou até copiar ele aqui embaixo de novo, a gente separar aqui. Ele diz o seguinte, ó, resolva essa equação usando os números complexos, tá? Como que a gente vai resolver usando os números complexos? Basicamente, a gente vai pegar o seguinte, vamos pegar a letra A, e aí, como o resto deu zero, eu sei que esse polinômio aqui é igual a esses dois do segundo grau. Aí, ao invés de eu resolver a equação do quarto grau, né, a gente vai resolver a equação do segundo grau. Duas vezes, na verdade. Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer isso aqui. Ó. Como x à quarta menos 9x quadrado menos 4x mais 12 é igual ao polinômio x ao quadrado mais x menos 2 e multiplica x ao quadrado menos x menos 6, temos que resolver duas equações. Ó. A primeira equação que a gente tem que resolver é essa aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Então, a gente vai resolver primeiro essa, tá? E depois a gente vai resolver a segunda, tá? Resolvendo essa aqui, nós vamos calcular o delta, e como vocês sabem, é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então, se você multiplicar e somar, o resultado vai dar 9. E aí, calculando x1 e x2, nós temos que o x é menos b. Vou esperar aí passar esse caminhão. Fórmulazinha para calcular o x. Substituindo os valores. E aí, simplificando, fica esse cálculozinho aqui. Ó. Nós vamos ter que o x1 vai valer 1. Tá? Eu estou fazendo um cálculo direto, porque a equação do segundo grau, teoricamente, é uma equação que a gente já viu várias e várias vezes, tá? Então a gente sabe fazer, tá bom? A Marcelina acabando aí no meio da... Parece que está na casa automática lá do Vinícius 13. Ó, aí a gente fez a primeira, vamos fazer a segunda agora. Então, fazendo a segunda, fica x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Tá? Então, o delta aqui vai dar... Eu não vou colocar a fórmula, só vou escrever aqui o valor, tá? E colocar aqui o resultado final. Então, que vai dar 1, que vai dar 24 positivo, mais 1, 25. E aí, calculando o x, menos 1, mais ou menos raiz de 25, sobre 2 vezes 1, ou seja, 1 mais ou menos 5, dividido por 2, e aí nós vamos ter duas raízes também, né, porque o delta deu positivo, ou seja, as raízes vão ser x1 igual a 3 e x2 igual a menos 2. Tá? Bom, aí vocês vão notar o seguinte, ó, que o x2 se repetiu duas vezes, né? Isso significa dizer que ela é uma raiz dupla. O que é uma raiz dupla? É quando uma raiz de uma equação se repete mais de uma vez, tá? Então a gente tem uma raiz dupla. Logo, para finalizar, a solução vai ser esse aqui, ó. Colocando em ordem crescente, tá? Menos 2, 1 e 3. Pronto. Calculamos aí a solução só utilizando as noções do resto da divisão do polinômio, tá? Alguma dúvida, pessoal? Então vamos agora para a questão 2, tá? A gente vai efetuar algumas divisões aqui, mostrar para vocês. Vou salvar aqui, né, também, para não esquecer de... Já vou enviar, porque senão vocês sabem que eu vou acabar esquecendo. Seria legal se o Google
liberasse tipo uma resolução mais alta para a gravação das aulas, fazer aula no Meet. Ficaria mais legal. Tipo Full HD. Sem High Definition. Bom, então deixa eu desativar aqui o negócio aqui. Ó, a gente tem agora aqui uma divisão, tá? A gente vai observar que essa divisão aqui é uma divisão especial, não é uma divisão com um polinômio complexo, é um polinômio bem simples a divisão. Então, a gente vai utilizar o dispositivo que nós conhecemos como dispositivo de Briot-Ruffin. Esse dispositivo consiste no seguinte, ó, a gente montar uma chaveta assim, nesse formato, tá? Vou até fazer... Aí aqui nós vamos colocar... Opa! Deixa eu usar o preso aqui. Mais ou menos nesse formato aqui. Em cima, nós vamos escrever o polinômio. Tá bom? O polinômio que é esse aqui, ó. Nós vamos escrever aqui em cima. Nós vamos começar pelo maior expoente, tá? Ou melhor, pelo coeficiente do termo de maior expoente, que no caso é o 5. Nós vamos escrever o 5. Depois vem o x², só que observe que não tem x², então eu vou colocar o 0. Tá? X ao cubo, x². Tem problema, meu Deus. O próximo vai ser o 1, né, que é o x, e o próximo o menos 3, tá? E aí nós vamos efetuar a divisão seguindo alguns critérios. Ó, Nilza solicitou um negócio aqui, deixa eu avisar para ela. Pronto, então vamos lá. Então aqui eu vou escrever o polinômio. Quando não tiver um termo, eu coloco 0, tá? E aqui desse lado eu vou colocar esse carinha aqui, ó. Só que observe, se ele for negativo, eu vou colocar ele positivo. E aí eu já vou até colocar aqui o segundo polinômio aqui, para vocês verem, que aí eu já armo a pontinha aqui com vocês. Olha só. Então, por exemplo, a letra B aqui, se eu for usar aqui, aqui é negativo, então ele vem positivo. E aí, nesse caso aqui, se o Ctrl Z para voltar, o Ctrl Shift Z para ir, certo? Não, no Windows é Ctrl Y, né? Não adianta não. Então, aqui, ó, só para vocês verem aqui, como que eu estou falando. Vou repetir aqui. O de cima vai ser o mesmo, que o polinômio não muda. Vai mudar aqui ao lado. Nesse caso aqui vai ser menos 2, porque aqui está positivo, tá? Então, quando for positivo, vem negativo. E quando for negativo, vem positivo, só que aqui em cima não muda, tá? Nós vamos começar a divisão por esse. E observem calmamente como é que é o processo da divisão. A divisão é assim, ó. O primeiro você vai repetir, você não faz nada, tá? Aí você vai multiplicar esse valor, tá bom? E você depois vai somar com o próximo, sempre fazendo esse ciclo. Multiplica com 1 e soma com o próximo. 5 vezes 2, 10. 10 mais 0, 10. Aí o processo é o mesmo. 10 vezes 2, 20. 20 mais 1, 21. 21 vezes 2 dá 42. 42 menos 3, 39. Aí nós vamos observar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, esse carinha aqui, ele vai ser o resto. Esse carinha aqui é o dividendo. Na verdade, divisor, desculpa. Tá? O dividendo é esse de cima aqui. Então, aí a gente encerrou a divisão. Nesse caso, se eu quiser saber quem que é o divisor, desculpem, eu diminuo o grau do polinômio. Ó. Então, eu venho aqui, ó, número sozinho, depois eu coloco a letra, depois a letra ao quadrado, depois seria a letra ao cubo, a letra quarta e assim por diante. Então, vai ficar 5x² mais 10x mais 21.
Se não aparece sinal aqui é porque é positivo, tá? Então, basicamente, é assim que a gente faz. Desse outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. O processo é o mesmo. Repete o primeiro, não faz nada com o primeiro. E aí, em seguida, você faz as contas. 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 10 mais 0 dá menos 10. Menos 10 vezes menos 2 dá 20 positivo. 20 mais 1, 21. 21 vezes 2 dá menos 42. Menos 42 mais 3, menos 45, tá? Novamente, ó. Esse carinha aqui é o resto. Esse carinha aqui é o nosso quociente, tá? Gente, eu escrevi errado aqui, desculpem, tá? Esse aqui não é o divisor, esse aqui é o quociente. Não sei porque que eu falei divisor, tá? O divisor é esse carinha aqui, ó. Esse número sozinho aí que é o nosso divisor, tá? Desculpem, foi mal. E aí o resultado vai ser esse aqui, ó. 5x quadrado menos 10x mais 21. Tá? Então, esses dois aqui, esse é o resultado da primeira, esse aqui é o resultado da segunda. Simples assim. Quociente e resto. Alguma dúvida? Vamos agora para a terceira e para a quarta questão. Deixa eu salvar aqui também. Vou enviar para vocês agora, para eu não esquecer. Questão 3, nós temos a seguinte informação. Para avaliar as vendas de 2013, o setor de planejamento de uma empresa utilizou a função polinomial, essa funçãozinha bonitinha aqui, em que n representa o número de tablets vendidos no mês T, com T igual a 1 correspondendo ao mês de janeiro, T igual a 2 de fevereiro e assim por diante. De acordo com os dados, o número de tablets vendidos foi igual a 480 nos meses de. Aí a gente quer saber qual vai ser o mês em que o número de tablets foi vendido, quais foram os meses, na verdade, em que o número de vendas de tablets foi de 480. Tá? Então, vamos lá. Basicamente, o cálculo que, né, teoricamente, a gente tem que fazer aqui é o seguinte, nós vamos ver, nós vamos pegar essa função aqui e nós vamos igualar 480 e descobrir qual que é o valor do nosso divisor, né? Então, deixa eu fazer aqui. Vamos fazer esse aqui, ó, primeiro. Deixa eu ver se tá... Como que tá saindo o tamanho da letra aqui para vocês, né? Para ficar muito pequeno. Acho que dá para deixar assim. Então, vamos lá. O nosso cálculo é este, aqui, a nossa função, o nosso polinômio base aqui para resolver a equação é esse aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar entender é o seguinte. A gente vai calcular qual é o valor do tempo de T para saber que o número de tablets vendido foi de 480. Aqui vai uma dica importante. Vocês estão vendo que aqui tem o expoente 3. Se temos o expoente 3 ali, pessoal, uma coisa interessante é a gente pensar o seguinte, ó. Então, nós temos aproximadamente 3 soluções, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que é spam. Alô, bom dia. Eu tô falando com a Aneli? Não. Então, olha só. Basicamente, se eu tenho um 3 aqui no expoente, significa que eu vou ter 3 soluções, tá? Então, se eu tenho 3 soluções, vai corresponder um para cada mês, tá? Então, por exemplo, como vocês podem ver aqui a resposta, a gente vai ter o T igual a 2, que vai ser fevereiro, o T igual a 8, que vai ser agosto, e o T igual a 11, que vai ser novembro, tá? Mas a gente vai calcular isso aqui e ver quanto que dá. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar o 480 e nós vamos passar para o outro lado, só que subtraindo, tá? Então, quando eu fizer 304 menos 480, a resposta vai dar menos 176, tá? E quando eu passo 480 para o outro lado, fica 0.
Esses outros termos aqui que possuem variável t, eu não posso fazer operação com eles, porque cada variável está numa dimensão diferente, tá? Uma está com tal t sozinho, a outra está ao quadrado, a outra está ao cubo, então não tem como fazer operações de forma direta com elas. Então, observem que, nesse caso aqui, a gente já tem basicamente o processo que a gente vai estar utilizando para fazer o cálculo. Ele não dá mais nenhuma outra informação, ele só fala que essa é a função, tá? E ele não fala outra informação aqui. Mas a gente pode fazer alguns testes. Para essa questão aqui, a gente pode fazer testes, tá? Como assim, professor, testes? Ó, a gente pode testar o tempo igual a 1. Não vai fazer igual aquele cara lá do meme, não, tá? Dá testado na tela do computador. Nós podemos testar o tempo igual a 2, que seria janeiro, testar para janeiro, fevereiro. A gente poderia fazer por testes. Março, abril, a gente poderia testar os 12 meses, tá? Mas, se vocês notarem, ó, a gente pode pular alguns testes por causa dos resultados aqui nas alternativas. No caso, por exemplo, eu não preciso testar o tempo igual a 1. Por que não? Porque nem aparece aqui na alternativa. Mesmo que ele fosse solução, pouco importa para a gente se ele vai ser solução ou não, porque ele não aparece na alternativa. Então, um dos pontos que seria interessante nós testarmos é quem? O mês de fevereiro ou o mês de março. Como fevereiro é o mês 2, fica mais interessante nós testarmos o mês 2, tá? Então, esse aqui, ó, não aparece nas alternativas. Então, não vale a pena testar esse aqui, tá, pessoal? Ele não aparece na alternativa, então significa dizer... Ó, por exemplo, a gente tem fevereiro, março, não tem abril. Então, abril não serve, tá? Abril, ó, maio não aparece. Aí não tem junho, então tem o julho. Julho tem. Aí agosto, setembro, outubro não tem também, tá? Então, por exemplo, esses meses que não aparecem, a gente não precisa ficar testando eles, porque, tipo assim, se você testar, você só vai perder tempo, tá bom? Então, vamos lá fazer com o mês de fevereiro. Com o mês de fevereiro vai ficar assim, ó. 2 ao cubo, tá? No lugar do tempo, eu vou colocar o 2, tá? Depois, 2 ao quadrado. Mais 126 vezes 2. Menos 176, tá? E nós vamos ver quanto que vai dar esse resultado aqui. Eu vou ampliar aqui minha área de trabalho. E aqui vai ficar assim, ó, gente. 8 menos 21 vezes 4, né? 2 ao quadrado, 4. Mais 126 vezes 2 vai dar 252 menos 176. Efetuando a primeira multiplicação, nós vamos ter 8 menos 44 mais 256 menos 176, e por incrível que pareça, o resultado aqui vai estar certo. Bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então, deixa eu até conferir aqui na calculadora se eu não fizer uma conta errada, né? Então, 2 ao cubo. A cara do Alves. Peraí. Tá. Deixa eu pegar aqui meu celular e vou fazer a conta com ele, porque pela calculadora do computador não é muito legal, né? Vou fazer o cálculo aqui no celular, tá, pessoal? 2 ao cubo, 8. Menos 21
vezes 2 ao quadrado, mais 126 vezes 2. É isso mesmo, dá zero, tá? Então, só para conferir aqui, o resultado final dá zero, e significa dizer, pessoal, que se deu zero, então o 2 é uma das soluções, tá? Aí a gente pode fazer o teste com o mês de março, a gente vai encontrar que não é, o mês de agosto e o mês de novembro. A gente pode fazer os testes aí. Mas observação, ó, letra D e letra E a gente já pode descartar. Aí a gente pode fazer o teste com o mês de julho, tá bom? Então, se eu fizer o teste com o mês de julho, no caso aqui, eu vou fazer com o mês 7, tá? Então, a gente faria essa conta aqui, ó. 7 ao cubo, menos 21 vezes 7 ao quadrado, ou seja, onde tem o T, nós vamos colocar o 7. Mais 126 vezes 7, menos 176, tá? Aí eu vou efetuar aqui o cálculo aqui, na calculadora rapidão, que o processo é o mesmo, tá? Vai ficar 7 ao cubo, menos 21 vezes 7 ao quadrado, mais 126 vezes 7, menos 176, tá? O resultado aqui vai dar 20. Ou seja, não é solução. Tá bom? Tinha que dar quanto para ser solução? Tinha que dar zero, tá? Tem que dar zero. Então, por exemplo, a letra A a gente descarta. Aí, como a gente não é bobo, nós vamos olhar para as alternativas. Ó. Falta agosto, agosto, só que agosto se repete nos 2 meses. Ó. Então, eu preciso fazer agosto? Não, se eu fizer agosto, eu vou estar sendo, digamos assim, bobo, né? Vou estar fazendo uma conta a mais. Então, eu só preciso testar ou novembro ou dezembro, tá? Como o mês 11, né? O novembro representa o 11. O 11 é menor do que 12, eu vou testar o 11 porque ele é menor, tá? Eu poderia testar o 12 sem problema nenhum. No final das contas, se você usa calculadora, tanto faz. Tá? Você vai só jogar na calculadora e pronto. Se você fazer o cálculo na mão manual, você vai fazer os testes com outros valores, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar agora o tempo igual a 11. Então, com o tempo igual a 11, o cálculo vai ficar assim. Ó. Onde eu coloquei o 7 aqui, agora eu vou colocar o 11. Ó. Vou repetir tudo aqui. Mas aonde está o 7, eu vou pôr o 11. E ver o resultado. Quando você fizer esse resultado aqui, vai dar zero, tá? Porque a gente sabe aqui que o novembro já é solução, né? Mas vamos fazer o cálculo aqui só para vocês verem. 11 ao cubo, eu não sei quanto é que vai dar, deixa eu ver aqui. Vai dar 1.331. Esse aqui eu vou fazer passo a passo, só para vocês verem, tá? Menos 21 vezes 11 ao quadrado vai dar 2.500. Mais 126 vezes 11 vai dar 1.386. Menos 176, tá? E aí o resultado disso tudo aqui é zero, tá bom? Vocês podem conferir aí que o resultado vai dar zero. Tá bom? Até conferir aqui mesmo se vai dar zero sim. Logo, né, solução. Então, gente, a solução é T igual a 2, T igual a 8 e T igual a 11. Um detalhe importante, essa questão, a gente poderia ter feito ela por divisão de polinômios, tá? Igual o tema da aula. Só que eu optei por não fazer por divisão de polinômio, porque vai ser mais difícil. Então, acho que uma das coisas interessantes também não é só mostrar para vocês as ferramentas da aula, mas mostrar outros caminhos. Por exemplo, se a gente fosse fazer divisão de polinômio, a gente teria que fazer o teste, igual a gente fez o teste do fevereiro aqui. Depois que encontrasse o teste de fevereiro, a gente fazia a divisão do polinômio, utilizando, igual a gente fez na questão passada, naquelas chaves bonitinhas, e em seguida a gente teria que resolver uma equação de segundo grau. Ou seja, a gente teria que utilizar 3 a 4 ferramentas diferentes da matemática para poder chegar no resultado. Fazendo dessa forma como eu fiz, só usando testes, a gente chegou de forma mais simples no resultado, tá bom? Então,
eu optei por fazer assim para facilitar algumas coisas, tá? Alguma dúvida? Deixa eu ver. Só perguntando para vocês, quando vocês ficam mudando aí o chroma key aí atrás, o fundo das costas de vocês é um só? É? Ele só muda do... Como assim, Kennedy? Tipo, as costas de vocês é uma coisa só? Tipo, uma cor só uniforme? Aqui no meu, não. Não, né? Cara, então a inteligência do Google tá boa, né, para isso. Deixa eu salvar isso aqui também. Porque no... É porque eu uso o OBS, né? Então o OBS ele não faz assim. O OBS acho que ele usa... Tem que estar numa cor só, né? Você tem até que dizer que cor que é. No chroma key dele. Se você vai utilizar um chroma key verde, azul, roxo, branco. Geralmente o pessoal usa o verde, né? Que não sei se é melhor que tem. Né? Bom, agora a gente vai fazer a questão 4 para finalizar nossa aula de hoje. Tá? Então, aqui. Questão 4. Observe o gráfico abaixo, esse gráfico aqui, desse polinômio, tá? Lembrando que polinômio, gente, é função, só que é uma função especial, é uma função de polinômio, tá? Então, aqui nós temos o gráfico dessa função. Se a gente fosse marcar todos os pontinhos lá, ó, por exemplo, quando o x é 1, quanto que vale o y? Vale isso aqui. Quando o x é 2, quando o x é 2, o polinômio dá 0. E assim por diante, se a gente fosse marcando todos os pontos, a gente desenharia esse gráfico aqui. Só que, como a gente sabe, Enem não te pede para fazer gráfico, ele te pede para interpretar o gráfico, resolver o problema com o gráfico. Então, a gente até ensina como que faz o gráfico, mas no final das contas, a gente tem que saber como se interpreta. Então, a questão 4, ele pede para a gente determinar qual é o conjunto solução do polinômio quando o polinômio é maior do que 0. Entenderam? Basicamente, pessoal, a gente não precisa fazer conta nenhuma nessa questão. Nenhuma. Mas nós vamos precisar fazer somente por uma coisa que vocês vão ver agora. Então, a gente vai pensar o seguinte. Esse símbolo aqui, pessoal, é do maior, tá? Isso significa dizer que, nesse contexto aqui, é maior que 0, ou seja, todos os que são o quê? Positivo, tá? Apesar de ninguém gostar da positivo, nós vamos ter que calcular aqui o positivo agora. Então, o que acontece? Qual é a região em que os valores são positivos? Essa região aqui, ó, que está acima do eixo X, ó. Essa é a parte positiva, então deixa eu escrever diferente aqui, ó. Essa é a parte positiva, essa é a parte positiva e essa é a parte positiva. Quais são os valores que a gente não precisa? Essa parte aqui que é negativa e essa parte aqui que é negativa. Então, eu já posso concluir, por exemplo, ó, que a parte positiva ó, vai de 0 até chegar nesse pontinho aqui, e essa aqui vai ser a parte chata, né? Nós não sabemos quanto que vale esse ponto e nós não sabemos quanto que vale esse ponto. O único ponto que a gente tem certeza aqui, qual é? Esse aqui, ó. O x igual a 2. É o único ponto que nós temos certeza de que vale nessa questão. Então, qual vai ser a sacada para resolver essa questão? Nós vamos pegar o nosso polinômio, nós vamos usar a regra da divisão, tá? E nós vamos dividir por esse polinômio aqui, ó. Tá vendo que é x igual a 2? Então, o que a gente vai fazer, ó? Nós vamos dividir por esse polinômio aqui, ó, x menos 2, igual a 0. E você passa ele para o outro lado. Por isso que na divisão, quando você está efetuando essa divisão aqui, ó, deixa eu pegar aqui a linha aqui, deixa eu mudar aqui o comprimento dela, tal. Vamos mudar a cor para preto aqui. Pronto. Aí o que nós temos, ó? Nós temos,
Toda vez eu erro, né? Eu quero que seja preto aqui. Agora eu vou voltar aqui para o vermelho. Bom, aqui em cima eu vou escrever o polinômio, ó, só que só os coeficientes. 2, menos 6, 3 e 2, tá? E a divisão, eu vou efetuar a divisão por 2, que é esse carinha aqui, ó. Então eu vou dividir o meu polinômio por esse polinômio aqui, tá? No final das contas a gente vai dividir os coeficientes por 2 e encontrar o resultado. Por quê? Lembre-se, quando é raiz, raiz graficamente é quando ele passa aqui no eixo x, e algebricamente a raiz dá o polinômio igual a zero. O resto dá zero, na verdade. Então a gente vai efetuar essa divisão. Lembre-se, o primeiro a gente não faz nada, repete. Aí a gente vai multiplicar e depois somar. 2 vezes 2, 4. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Esse aqui é o polinômio resultante, tá? Então, o polinômio que resulta desse resultado aqui é esse polinômio aqui, ó. 2x ao quadrado menos 2x menos 1. Esse é o polinômio resultante, nós vamos resolver ele agora. Por quê? Porque a única coisa que a gente fez é simplificar o nosso polinômio, que era do terceiro grau, para um polinômio do segundo grau. Nós vamos resolver esse cálculo para encontrar quem? O x1 e o x2. Quem é o x1 e o x2, gente? Ó, x1, x2. Esse aqui é como se fosse o nosso x3. Já que o polinômio tem grau 3, isso significa dizer que ele tem que ter x1, x2 e x3. Ou seja, tem que ter 3 raízes, tá? Então, nós vamos atrás das outras duas que estão faltando. Então, a gente vai usar a forma de Bhaskara, né? Conhecida aqui no Brasil como forma de Bhaskara. Então, só estou multiplicando aqui. Esse aqui é um processo que vocês sabem fazer, então, né, não precisamos fazer tudo passo a passo aqui. O resultado disso aqui vai dar 4 mais 8, 12. Tá? E aí calcular o x, que é menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de 12, dividido por 2 vezes a, que é 2. Tá? Simplificando isso aqui vai ficar 2, mais ou menos 2 raiz de 3, dividido por 4. Aí só um detalhe importante, tá, gente? 12 é 4 vezes 3, tá? O 4 tem raiz quadrada exata, que é 2, e o 3 não. Então ele fica dentro da raiz. Então, nosso x1 vai ser 2 mais 2 raiz de 3. Na verdade, eu já vou fazer aqui do lado, né? Vou simplificar aqui. Basicamente, isso aqui vai ser... eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 2, né? Mais ou menos. Então, a gente já encontrou aqui as duas soluções, que são a solução da equação, mas não do problema em si, tá? Ó, mais raiz de 3 sobre 2... 1 menos raiz de 3 sobre 2 e a outra solução é o 2, que a gente já tem aqui em cima, né? Pelo gráfico, a gente já tem essa equação. Mas a pergunta não é quais são as soluções, a pergunta é onde que ela vai ser positiva. Então, ela vai ser positiva entre a primeira raiz e a segunda raiz, entre a segunda raiz e a terceira, que é o 2, tá? Então, a parte positiva, vai fazer aqui em cima, vai ser positiva em x entre 1, esse aqui, ó, a raiz negativa, tá? E a raiz positiva. Ou x maior do que 2. Só indo para o gráfico, ó. Entre a primeira e a segunda raiz, ó, entre x1 e x2, e depois do x igual a 2, tá? Essa é a parte positiva. Só um detalhe importante. Se nós soubéssemos quem era o x1 e x2, vamos supor que o x1 fosse 1, ou menos 1, e o x2 fosse 1, a gente não faria cálculo. A gente só diria, ó, a parte positiva está entre menos 1 e 1, e depois do 2. Mas como a gente não sabe, aí a gente precisa efetuar a divisão, né, do polinômio para poder chegar, então, ao resultado. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não.
Bom, então é isso aí. Vamos na sala de hoje, tá? Vocês estão liberados. Peço que vocês aguardem só um minutinho para fazer a chamada e poder me despedir adequadamente de vocês.